Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Daniele Carvalho. É um prazer estar aqui falando com vocês. Que bom que todo mundo já está entrando. Hoje nós vamos continuar nessa Semana Nacional, em alusão ao direito à luta da pessoa com deficiência. Quero iniciar agradecendo a presença da Janaína, nossa intérprete de Libras, que nos acompanhará nessa conversa, que teremos com a doutora Janilda Guimarães de Lima. Agradeço também a presença da doutora Janilda. Reitero aqui a minha admiração, não só pela sua atuação dentro do Fim de Poder, mas também dentro do Ministério Público do Trabalho e por toda a sua dedicação, essas trajetórias que se precisar de ir para Brasília, vai, se precisar de atuar frente aos órgãos superiores, vai, lutando aí pelos direitos da pessoa com deficiência. E fazendo a minha descrição, inicialmente, até para que depois a gente fale os outros detalhes da nossa live de hoje, eu quero dizer que tenho pele morena clara, tenho cabelo abaixo dos ombros, estou com um vestido laranja, num fundo branco. A nossa intérprete Janaína é de pele clara, tem os cabelos claros, está com os cabelos amarrados, está com a roupa preta e o seu fundo branco também. Doutora Janilda também possui pele morena clara, está de óculos, uma roupa um pouco cinza, uns tons cinzas com branco, colar, brincos de pérola, cabelo solto, cabelos próximos aos ombros, soltos, está de óculos, como eu falei, no fundo branco. Antes de iniciar, eu quero informar a todos que nós estamos aqui nessa semana dedicada a conversas com conteúdo rico, direcionado à pessoa com deficiência, desde o dia 21 de setembro, na segunda-feira, que começou essa semana, que é uma alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. O Fim de Poder iniciou isso há 5 anos atrás, em outras 4 edições anteriores que nós já tivemos, do dia D. Essa é a quinta, de uma forma um pouco atípica, no formato híbrido, né? Tivemos um acontecimento no VaptVupt no dia de ontem, com todos os cuidados devidamente tomados, e aqui, nessa maneira, com as conversas online, né? Sabendo que, ainda que nós não estejamos próximos, nós podemos ter a participação de pessoas de outras cidades, o que é muito positivo. Então, eu quero só dizer que o Fim de Poder ele está nessa luta há muito tempo, é um fórum que é vanguardista, né? Um fórum que faz toda a diferença para a sociedade goiana, é o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e Reabilitadas do INSS, em parceria com o Ministério Público do Trabalho em Goiás, o Cine Goiás e o Ministério da Economia, através da Inspeção do Trabalho, realiza nesses dias de 21 a 25 de setembro a quinta edição goiana do Dia D. O Dia D, que é uma campanha nacional e tem como objetivo articular um conjunto de atividades que proporcione a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Então, essas lives elas ficarão salvas, essa aqui ao final também, quando vocês, assim, mesmo que vocês não tiverem visto alguma live anterior, como lá, desde o dia 21, todas as lives estão sendo salvas. E se você tiver visto, você pode compartilhar, né, com tantos grupos que nós fazemos parte, que tem esse enfoque do direito da pessoa com deficiência, então que você compartilhe os links das lives que já foram feitas, realizadas, e que, se caso você não tenha visto, que você veja os temas extremamente interessantes. E, se não tiver inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que você receba mais informações. Então, nós trataremos agora do tema inclusão no mercado de trabalho, no trabalho, e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Quero, então, chamar
nossa grande pessoa, para nós aqui do estado de Goiás, uma pessoa que é referência na área dos direitos da pessoa com deficiência, doutora Janilda. É um prazer falar com você mais uma vez, ainda que assim à distância, né? Nós já que participamos muitas vezes de reuniões no mesmo ambiente, estamos aqui já há alguns dias, né? Nesses envios de links para acessarmos virtualmente. Tem agora, faça o uso da palavra, quero que você, com o início, para nós começarmos a nossa conversa, que você possa contar para nós sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho para assegurar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Muito boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, né, no canal, aqui na sala e mais adiante no YouTube. Na verdade, Daniele, a pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem uma história, e essa história está muito ligada ao Ministério Público do Trabalho, né? Porque nós tivemos uma importância muito grande nessa trajetória, principalmente porque a cota, ela entrou para o ordenamento jurídico em 91, mas ela só começou realmente a ser exigida quando nós, do Ministério Público do Trabalho, a descobrimos, porque nós só descobrimos a Lei 8.213, o artigo 93, por volta do final de 98. Então, em 98, uma colega muito querida, Luciana Nacur, em Minas Gerais, começou a fazer essa exigência, e a partir disso, eu tomando conhecimento, eu comecei a atuar num procedimento aqui no estado de Goiás. E esse procedimento, ele acabou chamando a atenção do procurador-geral e da nossa atual corregedora na época, e eles vieram conhecer a minha atuação aqui. Quando eles voltaram, eles conversaram aqui para saber, era uma questão de pessoa com deficiência. Quando eles voltaram para Brasília, a corregedora é uma pessoa muito conhecida, sua também, e de todo o movimento de pessoas com deficiência, a Maria Aparecida Gugel. A Cida me telefonou em outubro, no começo de outubro de 99, e me chamou para participar de uma comissão de estudos para a integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu aceitei, a Luciana Nacur também estava lá, e mais outros procuradores. Nós éramos, ao todo, 7 procuradores com a doutora Maria Aparecida Gugel. E de 99 para cá, nós começamos a atuar nessa área e fazer toda elaborar as estratégias de atuação do Ministério Público do Trabalho com relação à cota de pessoas com deficiência, objetivando a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E foi a partir da nossa atuação que a pessoa com deficiência começou a ser vista, sabe? No mundo do trabalho, porque na época, eu me lembro muito bem, as empresas, elas tratavam esse tema, Daniele, como se fosse algo assim absurdo, sabe? Como se fosse tipo assim, algo que não cabia, era uma exigência que, na verdade, não tinha como ser feita, porque eles achavam que não havia lugar para a pessoa com deficiência dentro dos ambientes de trabalho. Especialmente as empresas que tinham um nível de insalubridade maior, algum risco, grau de risco maior, né? Indústrias.
Eu me lembro de um caso específico de um representante de uma empresa que diz: como que eu vou ter pessoas com deficiência? Minha empresa é uma empresa de risco. Eu não posso ter pessoas com deficiência lá. Olha, então, assim, esse era o nível dos posicionamentos, né? Que apareciam naquele começo de 99, 2000, 2001, 2002. A partir de 2003, as coisas, as empresas, nós fizemos muitos eventos e as empresas começaram a diminuir esse tipo de frases. Elas começaram a perceber que elas tinham que ter um pouco mais de cuidado quando fossem ao Ministério Público, para não falar tanto absurdo, né? E elas começaram a entender também que a coisa não era daquela maneira. Muitas empresas tinham uma ideia da pessoa com deficiência muito assistencialista, né? Ainda existe isso, né, Daniela? Muito. Muito, muito. Eu só queria te fazer uma pergunta. Eu não estou me vendo. Vocês estão... a minha... eu não estou aparecendo junto com você. Eu não sei se... Ok, tá, obrigada. Eu fiquei assim em dúvida. Tudo bem. Então vamos continuar. Na verdade, as pessoas com deficiência, por não estarem na sociedade, Daniele, não estarem na escola, não estarem cruzando com a gente na rua, elas não estavam no mundo do trabalho e as pessoas do mundo do trabalho não as conheciam, né? Não as entendia, não sabia como era o mundo delas. Então, isso gerava realmente um estranhamento, digamos assim, né? Então, não é algo pura e simplesmente de má fé, de má vontade, né? É também uma questão de falta de conhecimento, né? Sim. Daí porque nós entendemos que as pessoas com deficiência precisam estar no mundo, precisam estar na escola, precisam estar convivendo na sociedade, para que as outras pessoas possam compreendê-las e tirar aquelas ideias, às vezes de boa vontade, mas que são preconceituosas, às vezes de proteção, mas que são preconceituosas, né? Esse empresário que disse isso, necessariamente não estava repudiando a pessoa com deficiência. Poderia ser isso, mas necessariamente não era. Ele poderia ter, inclusive, até um familiar com deficiência e queria proteger aquelas pessoas dos riscos que existiam dentro da sua empresa, né? Ignorância, né? Ignorância no sentido de Sim, desconhecimento. Ignorar, desconhecimento, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha essa visão, esse entendimento, nós que estamos no movimento, né, de que quanto mais as pessoas com deficiência estão em sociedade, mais elas podem ser vistas, mais a convivência nos traz troca de informações, e a partir dessa troca de informações, nós podemos ter uma visão mais qualificada da pessoa com deficiência, né? E a partir dessa visão qualificada, nós podemos interagir com ela melhor. Então, isso é de extrema importância. Então, o Ministério Público estruturou toda a política dentro dele para atuação, né? O país inteiro se mobilizou, as procuradorias regionais em todos os estados se mobilizaram no sentido de fazer contatos com instituições, fazer eventos, né, para difundir a ideia de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e instaurar inquéritos para procurar exigir a cota, né, das empresas que tinham 100 ou mais empregados. Então, foi nessa linha que nós fomos caminhando durante esse tempo todo. Aqui no estado de Goiás, nós fizemos inúmeros eventos. Não havia nenhum ano que nós não fizéssemos
eventos falando desse assunto. O primeiro foi feito em parceria com a Secretaria de Trabalho, né, com a Gerência da Pessoa com Deficiência, em 2000. E daí para cá fizemos inúmeros até chegarmos, né, na constituição do Fim de Poder, ou Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência e reabilitado pelo INSS, em 2012, em junho de 2012. Então, na verdade, o Fórum, constituir o Fórum foi um passo de extrema importância, porque o Fórum ele congrega todas as instituições para pessoas com deficiência, congrega os órgãos públicos que tratam desse assunto, dos níveis municipais, estaduais e federais, né? Órgãos de fiscalização, como o Ministério da Economia, órgãos da área, como o Ministério Público, né, que está ligado à área do judiciário, e o INSS, né, que lida com a questão da pessoa com deficiência em vários aspectos, né, seja no concessão do BPC, seja na questão da aposentadoria, né? E também os empresários, que é a terceira via, né, o terceiro grupo, porque nós somos um grupo, o Fim de Poder é tripartite, empresários, órgãos públicos e entidades para pessoas com deficiência, sendo que, inclusive, o nosso fórum está sediado na Federação das Indústrias. Então, o nosso fórum realmente foi um marco, e significa um marco, né, de atuação. Perfeito. Eu, ainda que minha participação seja muito tímida dentro do Fim de Poder, né, só mesmo quando nós estamos idealizando, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, a OAB, as reuniões, os momentos que nós já, né, compartilhamos algumas ideias e tivemos juntos nas promoções de seminários. Eu estive no Dia D em Anápolis, no ano, salvo engano, 2016, e já tinha uma atuação muito forte do Fim de Poder, né? E aí, eu havia me esquecido de dizer que você também é coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Dentro dessa coordenadoria, e tanto tempo também dentro do Ministério Público do Trabalho, é uma pergunta até feita pelo nosso amigo Dr. William, na avaliação do Ministério Público do Trabalho em Goiás, houve nos últimos anos melhora no comportamento, acho que essa palavra ela é tão abrangente, né? No comportamento das empresas no que diz respeito à contratação da pessoa com deficiência, mas um comportamento de maneira espontânea, sem que houvesse uma necessidade de um órgão fiscalizador? Olha, na verdade, a melhora ela existiu, mas ela não chegou ao ponto de deixar de necessitar de um órgão fiscalizador. Para dizer a verdade, em nenhum momento, né, dessa história que o Ministério Público tem acompanhado desde 99, são o quê? São 20 anos, né? Teve algum momento em que pudéssemos chegar à conclusão de que a cota poderia ser não usada. A cota, ela é uma medida afirmativa que, como toda medida afirmativa, né, positiva, ela deveria ter tempo para deixar de existir. Isso é a ideia teórica a respeito de qualquer medida afirmativa. Em outros países, isso já aconteceu, não no Brasil.
Eu até, numa live que você assistiu com a Tatiana Takeda, eu disse que o povo brasileiro é um adolescente que ainda não chegou à maturidade. É o adolescente, aliás, isso é redundante, né? Dizer que adolescente já chegou à maturidade. Mas a maturidade que eu digo no que diz respeito a essa responsabilidade com o outro, né? E numa maturidade que lhe dá autonomia para tratar o outro como alguém digno e que depende dele para e que pode ter nele um apoiador quanto aos seus direitos. Então, eu falo ele, quando eu disse ele, é todos os membros da sociedade. É lógico que quando a gente afirma isso, a gente está fazendo uma média. Eu não estou dizendo que todas as pessoas estão nesse parâmetro de adolescentes. Tem uns inferiores, né? Tem os inferiores e tem bem generosa também. Eu tenho os inferiores e tenho os piores, os melhores posicionados, né? Então, mas o que eu vejo é que a nossa sociedade ela não se apropriou ainda dos elementos necessários para o amadurecimento humano. E isso eu posso te afirmar porque muitas empresas têm termo de ajustamento de conduta e elas utilizam algumas estratégias para enganar o Ministério Público que são, assim, elas são, eu não vou falar desrespeitosas só, mas elas são também, Daniele, são demonstrativas, elas demonstram o quanto o ser humano ele é pueril, é pequeno, é adolescente mesmo, né? Então, por exemplo, eu peguei um caso de uma empresa, eu vou citar novamente, que é um caso bem específico e interessante, que estava, né, dizendo que não tinha condições de contratar e que já tinha feito, publicou mesmo em jornal, apresentou prova e tal, que já tinha feito vários pedidos no Cine. Só que lá no Cine tem um formulário que ela colocou dentro do formulário, ela achou que o Ministério Público não tinha inteligência suficiente para pedir e também nem lembrou que ninguém pode esconder nada do Ministério Público, né? E aí eu pedi, ela disse que não tinha, que tinha pedido tantas vezes lá no Cine e não achava pessoas com deficiência. Mas todas as vezes, aí eu consegui, eu solicitei ao Cine, eu requisitei ao Cine esses formulários, e todas as vezes que ela pediu pessoas com deficiência, ela sempre colocava só deficiência nas mãos e leve. Não quero deficiência auditiva, visual, nem deficiência intelectual, só deficiências leves. Ora, isso é cumprir a cota? Claro que não. Isso é manipulação para cumprir cota. Tem empresas que apresentam a documentação para nós, Daniela, com pessoas contratadas que estão dentro de casa, pessoas com deficiência. Isso eu já falei, não foi discutido também em outro momento com a Tatiana Takeda. Mas são pontos muito importantes que a gente precisa destacar, porque a empresa que faz esse tipo de coisa, né, que contrata uma pessoa com deficiência para ficar lá na casa dela, e a pessoa com deficiência que também faz, que faz um conluio para não sair de casa e não ter que enfrentar o mundo do trabalho e ficar no seu comodismo, essa pessoa com deficiência... Também está sendo corresponsável, né? Ela está sendo corresponsável por incentivar o preconceito, né? Por manter o preconceito da empresa que a contrata.
Sim. Ela está prejudicando as pessoas com deficiência que querem ir para o mundo do trabalho, porque ela está aceitando um falso contrato de trabalho. E aí, porque ele é falso, ele não pode ganhar mais do que um salário mínimo. Nessas empresas que fazem isso, Daniele, com certeza a pessoa com deficiência não vai galgar posições melhores. E aí, essa pessoa com deficiência vai estar incentivando as empresas a não contratarem as pessoas com deficiência e não darem possibilidade delas serem contratadas em outros cargos. Aí o cenário não muda, né? O cenário não muda. Não muda. Essa questão da progressão, por exemplo, na empresa, ou da contratação em cargos de melhores, eu peguei numa empresa, uma grande empresa aqui no estado, que estava tendo uma execução em trâmite, que tinha uma execução em trâmite de mais de R$800 mil, que contratou um dos escritórios de advocacia mais caros do país para poder defender. E é incrível que o diretor administrativo chegava nas nossas audiências falando que não tinha como contratar. Doutora, olha, nós pusemos até no nosso site o pedido de contratação e não está chegando, e não chega, gente. Aí eu falei assim, tá bom. E aí eu falei, tá bom. Na hora lá eu entrei no site, né? E fui ver o que estava no site, né? Para ver se ele estava realmente falando. E falei, olha, nós pusemos em tudo quanto é lugar e tal. Aí eu descobri, a hora que eu peguei no site, estava lá assim, cargos de gerente, de supervisor, de vendedor e cargos para pessoas com deficiência. Nossa! Daniele, como se fosse uma outra categoria, né? Não, era duas categorias. E você sabe qual que era o cargo para pessoas com deficiência? Auxiliar de produção, que é o cargo mais baixo deles lá. Né? Daniele, veja bem, esse diretor administrativo, ele deve ter visto isso. Mas o preconceito dele era tão grande que ele não conseguiu enxergar, e nem o advogado que ele contratou e pagou, sabe-se lá quanto, para esse escritório, para defendê-lo, e simplesmente eles não viram o que eles estavam colocando no site. Assim, nesse ponto, é estarrecedor, né? Aí você pergunta, isso acontece hoje? Continua acontecendo. Sim. Só que as pessoas, na medida em que a gente vai atuando e a gente vai abordando essas questões e chamando a atenção de representantes de empresas, na hora que acontece isso, porque ele ficou com muita vergonha, porque eu não poderia deixar passar algo tão absurdo, né? Eu falei, olha, então quer dizer que o senhor contrata supervisor que não é deficiente. E para a pessoa com deficiência, o senhor está querendo só auxiliar de produção? Nossa. Olha, é muito... Ainda acontece muito isso. Deprimente, né? Quero avisar para o pessoal, quem está nos acompanhando aí ao vivo, que pode nos encaminhar a pergunta que nós passaremos aqui para a doutora Janilda. Doutora, então você falou que a questão da preferência do empregador por profissionais com deficiência leve é uma realidade. Sim. Naquele exemplo que você é uma realidade, né? Pacífico. Então, a regulamentação do emprego apoiado, embora o artigo 37, parágrafo único da Lei Brasileira de Inclusão fale sobre o emprego apoiado, a regulamentação ou melhor esclarecimentos a respeito do emprego apoiado é uma alternativa para reverter esse cenário? Olha, eu acho que sim, mas assim, veja bem, o emprego apoiado, ele é mais voltado para aquelas categorias que não entram para o mercado de trabalho na forma competitiva. Na
Na verdade, a concepção do emprego apoiado, ela foi criada para apoiar as pessoas que tinham uma deficiência mais moderada a grave, né, que ajudam as pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Então, assim, com pessoas que vão acompanhar as pessoas dentro, desde a contratação até o trabalho delas lá dentro, e tentar ajudar as empresas a resolverem os problemas e as dificuldades que elas possam ter por conta dessa dificuldade maior dessas pessoas com deficiência. Mas o que a gente vê hoje é que as noções de emprego apoiado, inclusive o Ministério Público vai começar um programa junto com o Fim de Poder de emprego apoiado, né? E nós já estamos procurando a Associação Nacional de Emprego Apoiado, já procuramos, vamos fazer uma reunião com eles, exatamente para poder verificar como que esse projeto pode acontecer. Nós estamos. Eu tenho uma filha que está no espectro autista. Tá, vocês estão numa live e eu estou agora me defrontando com algo que vocês a gente tem, não só em casa, mas também com um filho com deficiência. 2 segundos. Filha, eu estou numa live. Gabi, surpresa, mãe. Tá, e faz o seguinte, a mamãe vai terminar e eu converso com você. É porque, mãe, a Mayara só conversa comigo de segunda aqui. Nós vamos aguardar um pouquinho. Acontece todos os dias, né? Com filhos em deficiência também. A gente sabe, ainda mais nesse período de aula online, atividades online, isso é muito comum. Mas que bom que você está aqui. Estamos conversando com a doutora Janilda Guimarães de Lima, ela que é do Ministério Público do Trabalho, conversando um pouquinho com a gente sobre a inserção da pessoa com deficiência, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, na verdade, eu esqueci de me apresentar. Eu sempre falo que eu tenho uma filha, né, que tem 22 anos e que ela está no espectro autista. Então, às vezes, quando ela se sente angustiada, e é o caso que ela me trouxe aqui, muitas vezes eu tenho que parar o que eu estou fazendo para poder conversar com ela, né? E isso eu estou ensinando também aqui como é que a gente faz para lidar, né, com a realidade da pessoa com deficiência. Porque se a gente não considerar a necessidade da pessoa, a gente não consegue viver com elas, a gente não consegue tratá-las na dignidade que elas precisam ser tratadas. As especificidades, né, doutora Janilda? Exatamente. Cada caso. Mas nós estávamos falando do emprego apoiado, do trabalho, do projeto que vocês têm aqui com o Fim de Poder. Então, na verdade, é o seguinte, o emprego apoiado, ele deveria ser utilizado, as premissas dele, esse apoio deveria acontecer para as pessoas que têm deficiências moderadas a graves. Mas o que a gente tem percebido é que as noções de emprego apoiado, elas podem servir também para educar as empresas. Compreende? E o que nós vamos fazer com esse projeto de emprego apoiado é exatamente o que vai ao encontro, não de encontro, né? Vai na mesma linha que essa pergunta que você me fez, ou seja, nós vamos utilizar o projeto de emprego apoiado para não só possibilitar a contratação das pessoas com deficiência que exige condições melhores, mas também para preparar pessoas das instituições e as empresas que vão participar desse projeto para receberem as pessoas com deficiência numa dinâmica diferente. Abrindo a cabeça dos gestores para que eles recebam as pessoas com deficiência não só quando elas estejam precisando de uma pessoa para mudar de empregado,
a gente quer levar a ideia da inclusão para dentro da empresa, de modo que as empresas se abram efetivamente ao mundo da pessoa com deficiência, e que ela seja tenha uma via de acesso de uma forma diferente, pensando onde que as pessoas com deficiência podem trabalhar na minha empresa e se sentirem bem. O que a gente pode fazer para qualificar essas pessoas que estão no mercado de trabalho, às vezes até sem qualificação, entende? Entendo. Então, é uma perspectiva diferenciada. Então, ele pode ajudar, sim, as empresas a terem uma visão não só estereotipada das pessoas com deficiência, ou seja, elas só podem ser incluídas em determinados cargos e sempre inferiores, mas também pode ajudar as pessoas não deficientes que estão lá dentro da empresa a verem as habilidades da pessoa com deficiência e não as dificuldades, porque essa via inversa é nesse sentido. Olha, pensar o que essas pessoas podem ter de habilidades que podem nos agregar, nos ajudar, né? Entendi. Aí você acaba falando da parceria que tem com vários órgãos, né? O próprio Fim de Poder que tem essa parceria com vários órgãos. Eu não posso esquecer também de agradecer todas as pessoas que estão colocando os comentários positivos, agradecendo, parabenizando a doutora Janilda pela... Mais uma vez, o Fim de Poder agradece a sua participação. E há uma parceria na fiscalização das empresas entre o Ministério Público do Trabalho, até para otimizar a questão da fiscalização das empresas. Como que é a parceria do Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho aqui em Goiás? Olha, nós sempre trabalhamos separado, porque até um certo ponto, né? E a gente sempre trabalhou separado, mas sempre na mesma linha. O doutor Arnaldo hoje é o responsável. O doutor Arnaldo, ele até fez uma live nessa semana, acho que hoje, falando sobre esse assunto, né? Foi hoje às 5 da tarde. Isso. Com o doutor Diego. Então, o doutor Arnaldo sempre trabalhou muito em sintonia com a gente, né? Com a gente do Ministério Público. Mas, agora, a gente começou uma atuação mais sintônica mesmo. Tipo assim, eu mando o projeto, eu peço a ele que faça a verificação com as empresas, eu recebo uma denúncia no meu inquérito, instauro a portaria e peço a ele, faço uma requisição, a solicitação para que ele fiscalize. Acaba ficando pior para a empresa, porque se ela não contrata, o que vai acontecer? Ele vai atuar e ainda vai mandar para mim. E eu vou atuar num segundo momento. Se ela contratar a pessoa com deficiência, vai ficar mais fácil para ela. Só com a atuação do Ministério da Economia, né? Através lá do doutor Arnaldo. Agora, nós estamos fazendo isso até para que as empresas saibam que nós estamos atuando juntos e aquelas que são recalcitrantes, elas vão ter duas penalidades. Uma, que é a atuação do Ministério da Economia. Ele atua e vai mandar para mim. E eu vou atuar com relação à propositura de termo de ajustamento de conduta. Se não quiserem fazer termo de ajustamento de conduta, eu vou atuar ajuizando uma ação, né? Que sempre é muito ruim para a empresa, porque na ação civil pública, o Ministério Público ele não só exige o cumprimento da obrigação de fazer, que é contratar, uma multa, a multa nossa é R$5.000, é muito pesada, né? Por empregado não contratado. E também nós pedimos danos morais coletivos.
E eu, assim, nós não pedimos danos morais coletivos para uma empresa que não quer contratar pessoas com deficiência, senão com a mesma, mais ou menos o mesmo parâmetro de R$ 5.000 por cada Sim. pessoa. Né? Então, se uma empresa que é grande e tem 50 empregados faltando na sua cota, multiplica isso por R$ 5.000. Não é vantajoso. Não é né? vantajoso. Além do desgaste da imagem da empresa, né? Não sei se ela... Você está preocupada com isso? Não, eu vou dizer a verdade que as empresas que elas não contratam, elas não aparentam, tá? Elas podem até preocupar, mas elas, quando estão comigo, não aparentam estar preocupadas com a imagem. Elas estão preocupadas mesmo com a multa. E falando dessa preocupação ou da pouca adesão dos empregadores, o que você pode nos dizer, e agora partindo para o nosso final, dessa pouca adesão dos empregadores às políticas que beneficiem a contratação da pessoa com deficiência? Bom, Daniele, sempre o que está muito em jogo nessas questões é o preconceito, certo? O preconceito em primeiro lugar e assim, alguns entraves em segundo lugar, que aí tem a ver um pouco com as pessoas com deficiência, que muitas vezes elas não têm a qualificação, muita gente não tem a qualificação realmente adequada para estar no mundo do trabalho por conta do preconceito da escola. Então, assim, veja que a pessoa com deficiência ela sofre duplamente. Ela sofre porque tem preconceito, as empresas têm preconceito, e elas sofrem por não ter uma escola adequada ou uma qualificação adequada, e por isso aí elas são rejeitadas e não atendem as empresas. É uma exclusão grande demais, não é? É enorme, enorme. Até porque nós sabemos que para todas as pessoas, e esse também é um papel do Fim de Poder, e é uma preocupação do Ministério Público do Trabalho, para todas as pessoas, quanto mais tempo elas têm de banco de escola, né, de cadeira de escola, isso vai refletir numa melhor empregabilidade. Qualquer e pessoa. Também para a pessoa com deficiência, obviamente. Mais ainda, você sabe por quê? Porque as outras pessoas não têm o preconceito na frente. Então, a pessoa com deficiência, a empresa, olha, porque tem pessoas com deficiência muito qualificadas que não são contratadas. Então, existe o filtro do preconceito e o filtro da qualificação. Esse argumento de que o problema é só qualificação é mentiroso. Por quê? Porque a gente vê muita gente com qualificação muito boa não conseguir emprego no mercado de trabalho. Então, as pessoas com deficiência, elas sofrem duplamente. Elas sofrem pelo preconceito, do filtro do preconceito e o filtro da qualificação. Então, para mim, um ponto básico, chave, são as famílias não desistirem de qualificar os seus filhos. De lutar pela qualificação deles, de inclusão deles na escola e a qualificação deles de todas as formas, né? Indo para a faculdade e curso de qualificação. E uma outra coisa extremamente importante é a sociedade, o movimento de pessoas com deficiência, exigir que a inclusão na escola seja efetiva. Porque o governo federal e o nosso governo estadual, aqui do estado de Goiás, tem feito mobilizações no sentido de retroceder a patamares anteriores à educação inclusiva. Existe do governo estadual, em específico da nossa secretária de Educação e do governo federal, do Ministério da Educação, uma determinação no sentido de ir contra a inclusão na escola. Só que isso não é falado, tá? Eles não aceitam essa ideia, eles fazem de conta que estão sendo inclusivos. E é o que é pior. E para mim, quando você diz uma coisa,
eu não gosto, eu não quero assim, eu não quero as pessoas com deficiência na escola. É muito mais fácil você lidar com uma pessoa assim do que uma pessoa que está fazendo de conta e tentando utilizar argumentos que manipuladamente tentam falsear a verdade. Como que você lida com alguém que é falso? É muito difícil, muito mais difícil. É maléfico, né? Chega a ser perverso, sabe? Perverso. Então, assim, eu estou aproveitando a live, porque essa live vai para a internet, e nós já declaramos que nós não aceitamos isso aqui no estado de Goiás, e o fim de poder, né, nós, a OAB, a OAB, o Ministério Público do Trabalho e todo o fim de poder tem feito um movimento muito assim, forte nesse sentido de impedir que aqui no estado de Goiás essa ideia ela tenha efeitos. Então, isso tem ecoado, né, doutora Janilda, porque o fim de poder tem sido exemplo para outros estados, né? Nós sabemos isso, né? Sim. Eu vou passar aqui para agradecer as pessoas que estão participando da nossa live, acompanhando a nossa live. Em especial, agradecimento aos comentários e elogios de Luziane, Elizabeth, Edna Martins, Jolu Pijamas, Ana Carolina. Renato, nós estamos tendo algum problema com transmissão da Janaína? Estamos? Eu percebi agora aqui que ela acabou de travar. Podemos continuar aqui, Renato? Ok. Agradecendo também a presença de Maria Edilena, que nos está assistindo de Tocantinópolis, no Tocantins. Muito obrigada, Maria Edilena. E nós temos uma pergunta aqui do Dr. Ronilson Silva. Doutora Janilda, será que avançamos? Se olharmos para o passado, sim, mas se interpretarmos a lei ao pé da letra, pouco avanço vem se falando de pessoas com currículos invejáveis foram observados. Acho que ele quis dizer assim, pouco avanço em relação àquelas pessoas, como você acabou de falar, né, que tem um currículo excelente, que a desculpa da qualificação não é. Então, a pergunta dele é essa, será que avançamos? Não, olha, na verdade é o seguinte, a gente tem que entender, e eu muitas vezes, eu tenho essa mesma ideia dele, será que avançamos? Mas eu sempre, depois de fazer algumas reflexões aí espirituais mais profundas, eu chego à conclusão de que avançamos sempre, nós sempre avançamos, sabe? Nós sempre avançamos. Porque a humanidade, ela dá passos muito pequenos, né? E o ser humano, ele se desenvolve como humano com muita dificuldade. E esses passos, eles não vão ser largos mesmo. A gente tem que entender isso para não desistir, certo? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A gente tem que lidar ainda com coisas pueris, com adolescentes, como eu te disse, sabe? Birrentos, que se acham são autoritários, que se acham muito entendedores da situação, né? Mas não sabem nada, e humanamente estão ainda muito pequenos, né? Mas, em suma, o que a gente pode concluir é que a nossa luta, ela faz efeitos que a gente não vê muitas vezes. E esses efeitos vão se esprairando para a vida social. E nunca vão continuar fazendo efeitos. Então, a gente não pode desistir. Quem não pode desistir somos nós, entende? É verdade. Contextualizando, a Janaína esteve com o vídeo paralisado, a doutora Janilda está respondendo a pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, doutor Ronilson, falando se nós avançamos ou não. Doutora Janilda, gostaria de agradecer, em nome do Fim de Poder,
imensamente pela sua participação. Voltamos a dizer que essa live ficará salva, essas e as outras lives durante a semana, a de amanhã também. Então, envie os links para os grupos que vocês façam parte e aí nos ajude a divulgar também esses temas tão importantes, tão densos, de conteúdo tão denso, que foi brilhantemente expostos por todos os nossos palestrantes aqui, as pessoas que deram uma fala aqui com a gente nesses 4 dias. E lembrando que amanhã também nós teremos a live da Dilze Persílio, e vou falar aqui o tema que vai ser os 5 passos para uma inclusão efetiva. Será a Dilze Persílio e a Cecília Ferreira Borges Melo, amanhã, 25/9, às 19 horas, aqui no canal do YouTube do Fim de Poder. Muitíssimo obrigada, doutora Janilda. Eu que agradeço. É a oportunidade da gente estar sempre discutindo e levando maior informação para o movimento. Eu que agradeço. Ok. Muito obrigada, Janaína. Muito obrigada a você que esteve aqui até agora conosco. Um forte abraço. Obrigada, Daniela. Obrigada, eu.